R$ 5, falou que, tipo assim, ainda bem que tu tá procurando vídeos aí pra erudição, só que ele não se interessa por isso, mandou um vídeo ali. Mais uma review aí de Perfect Blue, né? Let's go out, move tonight. Refutando críticas em Mushoku Tensei Season 2. Ai, É o que deu 10 pra Mushoku Parte 2, né? foi. E a conversa do pai e do Rudeus, eu queria muito ter aquela live. Porque eu tenho zero saco de ver aquela cena horrorosa de novo. E naquele momento, eu e o Ovo, a gente discorreu perfeitamente o porquê que eu acho aquela cena um lixo. E algumas pessoas falaram bem dessa cena. Eu fiquei tão de cara com isso, atônito com isso, que eu fiquei. Eu vou ter que ver de novo pra poder responder esse cara, não, né? Bom, vou seguir minha vida, né? High Drive. Como prometido, bora falar da Season 2 de Mushoku Tensei, e posso começar dizendo que os haters do Rudeus sempre estiveram errados e a prova está nessa temporada. Pra quem não sabe, eu fiz uma review sobre a Season 1 completa de Mushoku Deixa eu só Tensei. abaixar Eu não vou entrar em méritos sobre os acontecimentos anteriores, mas se quiser entender melhor a história, é só dar uma olhada, o link vai estar nos cards. Agora sim, bora lá. Pra começar, já vamos falar de algo que me irritou muito, que foi o arco inicial. Sim, já começou dando raiva. O arco inicial de Mushoku foca no Rudeus chegando nos países do norte e se juntando com um grupo de aventureiros. Mas isso não importa, o que Que live? Talvez eu tenha. A gente assistindo o Rudeus falando com o pai. importa é uma personagem específico e o quanto esse arco foi dispensável. A personagem era a Sarah, uma arqueira cabeça quente que não gosta do Rudeus de início, mas que se apaixona por ele depois de ele se arriscar na neve para salvar a vida dela. Qual o problema? Bem, Meu herói. o arco em si foca no Rudeus No lance nem apaixonar, né? Ela chonou, né? Ficou com aquele pensamento libertino, né? Com ele. deprimido pelo abandono Apaixonar é fogo. da Ares. Depois Não é um apaixonado tipo Romeu e Julieta, né? Entendi. Estamos apaixonados. Pô, perdão aí, querido, mas apaixonar-se é uma parada diferente de você querer dar uma dormida, dar uma ficada, né? O problema é a Será, promiscuidade. mano? Que eles tiveram um caso ali, né, de romance. Cara, não foi paixão aquilo ali, viu? Overkilled Red. Mas paixão não é uma coisa repentina? Pode ser. Overkilled Red, Overkilled Red. Eu acho que foi uma ficar paixão. com a Sarah, depois de ela praticamente se jogar pra cima dele. O ponto é que nisso surge a treta principal do Gamou. Rudeus nessa parte. Boa, gamou. Após ele ser abandonado pela Ares, ele acabou ficando com impotência sexual. Parece piada, mas não é. Ele até tenta ver se consegue fazer com a Sarah, mas falha, e depois ele conversa com um aventureiro chamado Solet, que o leva para um bordel para ver se ele consegue resolver. Eu adoro esse valor performático de todas as pessoas que falam bem de uma série que eu não gosto, que é de literalmente narrar o que acontece e dar 10. Eu amo isso, sabe? Eu acho maravilhoso. Claro que eu prefiro quando alguém vai e discorre de maneira mais, né, melhor, né? Mas mesmo assim, eu fico de cara, de novo, né, atônito com o fato de que quando o cara vai falar de alguma série que ele deu 10, ele simplesmente descreve o que acontece. Cara, o que é um 10? Pra essas pessoas, eu vou descrever a cena tudo, exatamente tintim por tintim aí, ó. Tintim por tintim, cara. Olha só. Ele tá evoluindo esse discurso, né? Porque ele não botou que é, tipo assim, o porquê de Mushoku ser bom. Ele não tá presumindo que essas coisas são boas. Tá falando, refutando críticas. Refutando Então ele críticas. tá descrevendo, e, tipo, a descrição da obra vai te provar que ela é genial, assim, o que você tá errado em qualquer... Eu adorava isso no Anime Trip, pô. Finado Anime Trip. O Anime Trip, ele simplesmente falou, não, o Zenitsu tem história, né? Como é que é? Kimetsu tem mensagem, Kimetsu tem história. Eu não lembro exatamente qual era o take, né, do português ali, a palavra. Não faço ideia. Mas aí ele descrevia 40 minutos do que acontece. E falava, tá vendo? Tem! Pois é! Cara, ninguém tava falando que tem ou não tem, de 0 ou 1. Tava falando que era ruim, não tem, porque superficial demais. Falar que não tem história, ele tem interpreta que de fato, literalmente, não tem uma história, né? Isso, uma bolinha azul uma piscando. Uma de eventos, assim, acontecendo. Isso. Uma bola azul. Peraí, galera, tem sim, galera. Peraí, não vamos viajar também, né? Tem sim. Não, incrível, o cara demorou 40 minutos e ele fez 3 vídeos respondendo as pessoas e ele meteu esse take, né? Ah, não tô falando se ela é tão boa assim ou tão ruim assim, a gente tá falando que tem, né?
Cara, é um catom esse take, assim. Um catom. Resolver o problema dele. Mas não rola de novo e a garota que foi com ele diz que o problema do Rudolph Ainda está poderia viúvo do ser Renan? o medo de mulheres. Tô, cara. Tô viuvíssimo do Renan. A garota acredita que Rudolph tenha ficado traumatizado depois de ser abandonado pela Ares. E nisso ele tem medo de acabar se abrindo para outras mulheres e ser abandonado novamente. E diz que provavelmente a cura para isso seria ele fazer com uma mulher que ele tenha certeza que não iria abandoná-lo. É e chá. podemos chutar que as opções seriam Roxy e Sylphid. Mas o meu problema em si é outro. Após 3 episódios focando no grupo de aventureiros da Sarah e ela se apaixonando pelo Rudolph, ele simplesmente surge bêbado no meio da rua reclamando dela, ainda triste pelo que houve e por ela ter saído do quarto revoltada. Mas nisso a Sarah ouve e fica chateada com ele. A amiga da Sarah diz que ele vacilou e o Rudolph, ao invés de ir atrás dela, apenas fica parado se lamentando, e o Soldat, que passou os episódios inteiros sendo uma matraca velha que não calava a boca, não avisou o Rudolph e menos ainda foi conversar com elas para tentar ajudar o Rudolph. Ele só chamou o cara pra uma missão e depois temos um time skip de 2 anos. Resumindo, a Sarah e o grupo dela existem por quê? Eu juro que não quero ser chato com essa parte, mas eu amei demais. Mulher existe por quê, né? Esse cara aí, vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo aí? Eu O não cara sei tá se vocês entendendo o porquê de Mushoku ser ruim, né? Assim. Pô, parabéns, né? Por que aconteceu isso, né? Porque sim. Cara, ele citou também, né? Ah, não, porque ele se abriu com a Ares e foi abandonado, né? Tipo, ele se abriu com a Ares durante um período de 10 anos, né? Tipo, sei lá quanto tempo que eles Não, ficaram mas- juntos. Não, foi. Um ano Aí- só. Foi que isso. Menos de 3. Então, foram anos, né? Que eles ficaram juntos ali. Aí ele fez sexo, abandonou e ele ficou broxa. Tipo, qualquer um. Gus qualquer mandou ligação, R$5. assim, Muxuco de novo Sim, na dois. Pera aí, Léo, rua. pera aí, Léo. Ih, oh, lá, 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 luz. Já mandou- Iuhu, lá, 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 lá. Não, porque alguém mandou Parou, dinheiro, no parou, caso, pronto. né? Obrigado, pronto. Fim. Ah, Não, tá, a relação é meio não. óbvia, né? Tipo, e é bem comum que aconteça de fato, né? Você associar o sexo com alguma experiência ruim. Aí o Rodeus associava o sexo com ele acordar e ser abandonado pela Ares, né? Então ele associa isso, né? Tipo, se ele transar, ele sente que a pessoa vai sumir no outro dia. E daí ele tem Nossa, esse... que problemão, né, mano? Alguém- Que história. Aí, Ué, então, o fator não é que ele era, tipo, um pervertido, então qual que é. Me surpreende alguém achar isso incrível, sabe? pervertido. Mas, Essa é a pô, lore, assim. Isso é, o que incrível. mais tem é pervertido que é viciado em pornô, que é broxa? Isso é muito comum, tá? Então, ele vira broxa por um fator emocional e não por. Sim, Né, tipo. pode ser os dois, né? Mas Da Sarah. dá a entender Não, que é mas o... então. Bora. Resumindo, a Sarah e o grupo dela Choca 10, existem choca 10, por então. quê? Eu juro que não quero ser chato com essa parte, mas eu amei demais a personagem da Sarah. Provavelmente por ser uma Ares 2.0. Mas gastar 3 episódios com informações que poderiam ser resumidas em 3 minutos e ainda trazerem uma personagem interessante só pra jogar ela fora é o fim da picada. O imediatismo! Eu quero essa informação em 3 minutos! Sabonete cortando! Subway Surfers! Pô, mas ele tá Episódio certo Family aí, Guy. né? Depois disso, temos Tá o Rudolph certo. conhecendo Gostei a Elina da Liz, personagem que que ela é comenta sobre a idêntica à Roxy e outra, a né? Zenith, dizendo que ela passou anos em um labirinto explorando e que ela está bem. Sobre a Roxy, Elina Liz diz que ela foi atrás de encontrar a Zenith junto do grupo do Paul, então Rudolph fica tranquilo com isso. Depois disso, temos ele recebendo a carta para a Universidade de Magia e o Deus Humano mandando ele para a universidade para resolver o mistério sobre o teletransporte do povo de Fatoa. E que nisso, ele conseguiria resolver o seu problema de ereção. Ah, E ele mano. aceita ir. 4 episódios pra isso. Eu juro que se a Sarah não voltar para ficar no harém do Rudolph, eu vou ficar muito bolado. Xingaram muito no Twitter. né, Ah, meu? mano, como é que pode? Ele ficou só com 3 mulheres? Não pode. Ele tem que ficar com 4. Era essa frase, Igor, essa frase. Ele foi pra academia de magia pra investigar o mistério do teletransporte e pra resolver o problema de ereção dele. Sim, sim, sim. Eu quero ressaltar uma coisa também, viu, Leon? Um convite pra você ir pra faculdade, para você ver essas duas coisas. Não passou pela cabeça dela que ele tentou se matar? Porque no momento que aquela menina chegou e disse, você te odeio, né? Mandou ele tentou se matar. Ele pegou uma faca e botou no pescoço, tu lembra, Aizen? Fatídica cena do suicídio. Uma das cenas mais ridículas da história dos animes.
Ele tentando se matar porque a boy... A ficção. Da E ficção. na realidade. Os dois juntos. Junta. Ficção e realidade. Tá lá. Inacreditável aquela cena. E tipo, tentou se matar mesmo, dando isso. Mas, ó, veja que esse é o seu problema aqui, ó, tá tudo bem. Ninguém pensou nesse fato de que ele tentou se matar por causa de uma boy que rejeitou ele, ponto. Isso não deveria ser o central da série também, cara. Não é possível. Se eu corrige a ereção, ele pronto, nunca mais vai tentar se matar. Olha, Assim, né? que emocional fraco do cacete, cara. Se um cara tá tentando se matar por causa disso, ele vai tentar se matar por qualquer outra coisa. É o Tai Lung. O Tai Lung não virou o Dragão Guerreiro. Não, o Tai Lung não virou o Dragão Guerreiro. Ele deveria ter virado. Pronto, ele lia aquele espelho e ele dizia, que merda, vou destruir a cidade. Do mesmo jeito que ele ia fazer do mesmo jeito. Não importa. O cara que tá tentando se matar por causa de uma brocha, uma brochada. Não, aí você tá ignorando o contexto também, né? As 3.000 horas de contexto, vai. Ele tentou se matar As 3.000 horas de contexto, vai, fala. porque ele humilhou a menina também, né, a Sarah. E ela escutou. E daí ele ficou com muita vergonha, né? Tipo, desonrou a menina e ele falou, não, vou me matar. Ah, sim, é um seppuku. Isso. Aham. Teve uma questão rosa ali. Um seppuku no pescoço, né? Não, mas foi isso. Não a foi, situação cara. é essa. Não foi. A situação Não foi que ele honra. escutou ele falar mal dela. E ele falou, então vou me matar. Tá bem. Vou seguir com o vídeo que é melhor. Agora vamos para o foco dessa temporada, o arco escolar. Mas como rolou muita coisa, eu vou Né, separar em que ele vai pra tópicos. faculdade, né, de O magia. primeiro deles são os personagens. Ao chegar na escola de magia, Rudolph se depara com Fitz, um elfo de cabelos brancos que é o guarda da princesa. Vamos continuar o vídeo. Aí ele pausa imediatamente. Não, peraí então. Nem Não, ele tentar, vai né? pra escola de magia, não é pra investigar o teleporte, não. Assim, tecnicamente sim, né, mas ele não tá investigando isso. Ele deu sorte de achar a Ana Roxa Deu e sorte, saber de alguma isso. coisa. É. Isso, pois é. Verdade. Você vê, é uma correção mesmo. Bom ponto. Ariel, junto de Luke Tá 12 Notos minutos. Greyrat. Sim, outro parente do Rudolph. Acaba que Fitz se torna um personagem bem recorrente nesse arco. Não é pra menos. Afinal, Fitz é apenas um disfarce feito pela Sylphid. Ela apenas mantém isso, pois o Rudolph acaba não a reconhecendo de cara. Outros personagens que surgem são Linia e Cara, não é possível que você vai... Essa é a refutação, cara. Você tá me Cadê a refutando. reputação, né? Você tá Só me tô escrevendo a temporada pra mim, né, que assistiu. Eu Não, estou... ele não tá só provando. É isso que eu falei, Igor. Não tá só provando que é bom, ele tá refutando só com essa descrição todas as críticas. Não é só bom, é Meu intelecto é tão baixo que eu não tô entendendo que eu tô sendo refutado, é isso? Aí, gente, quem não assistiu o Mushoku, aí é um bom resumo. por sim. Uma garota gato e uma garota cachorro Melhor que vão ser personagem, importantes mais pra frente no vídeo. Além deles, temos duas personagens novas que pretendo mencionar mais pra frente também, além do retorno de Zanoba, o cara maluco por Figures. Por que eu Meu mencionei Deus. tão pouco sobre os personagens? Acontece que muitos puxam assuntos que são tão importantes, ou pelo menos relevantes para o vídeo, que eu prefiro guardar pra quando eles forem mencionados depois. Não são Mas o que eu posso dizer relevantes. sobre os personagens é que são todos muito bons. E na verdade, Não são. Não são. Me responda, céus. Quem é que é bom, né? Me responda por que aquelas duas garotas são boas personagens. O que tem naquilo ali pra você As dizer? minhas cachorro, aí tem aquele maluco lá, o Cliff, que ninguém se importa com ele. O Zanoba, que é Cara, um as minas cachorro. insuportável. É ali na lista que vai se fuder também, né? Que personagem é essa? Cara, as minas cachorros, elas foram Waltz, assim, por favor. vilipendiadas pelo. Lula do Grelo Duro Cara, mandou e R$10, esperavam reague isso, esse né? vídeo. Perdoaram ele, velho. São virtuosas. Pô, mas foda-se, né? São ótimos personagens, cara. Segundo o ele. motivo principal também de acabar pelo menos mencionando o nome de alguns é por causa que senão ia ficar um pé no saco ter que ficar parando pra poder explicar sobre cada um deles. Então, cara, seu vídeo nasceu com o título Refutando Críticas. Você pode colocar um título bait, você pode fazer isso, ninguém tá impedindo você fazer isso, porque é natural do mundo do YouTube você caçar cliques, é natural. Mas são 4 minutos de vídeo e não parece que você vai responder ninguém. Ninguém. Pô, que bom, você gostou tanto que quer, né, passar, né? Aí foi informação Então, adiante. Algum de vocês Você. acha que ele vai trazer alguma crítica nesse vídeo? Não. Que ele vai trazer Vai, algum vai. Não, eu não estou achando isso. Pode ser que ele traga, mas eu não tô achando que ele vai fazer isso. Não, Igor, as pessoas,
a raça de... Como é que chama aquelas meninas lá, dos cachorros? Sei Não lá. tem um nome, né? As da floresta, você diz? É. Sim, é certo, certo. Tem um nome, eu esqueci, né? Mas aqueles salvos na primeira temporada não são as mesmas do colégio. Uhum. Nesse arco você sente uma ideia Elas são até parentes da Grishlane, né? E tal, aquela coisa toda. de anime escolar bem simples em alguns Sim, episódios, Sobrinhas. Não, cara, não é possível que ele disse que é um anime escolar bem simples em alguns episódios. Eu tô ficando maluco. mas em outros eles realmente trazem uma profundidade e carisma para os episódios que você se apega com esses Que personagens. cara, quê? são umas meninas que ficam comendo fried chicken. Cara, tá vendo como o mundo da platitude, tudo é bom, como também tudo é ruim? Qualquer coisa pode ser boa, qualquer coisa. Eles trazem muita profundidade. Muitas das vezes é bom, maravilhoso. O mundo da platitude, tudo é bom ou tudo é ruim, apenas depende da materialidade das palavras. Impressionante. Ele não tá descrevendo, ele não tá dando nenhum ponto argumentativo do porquê. É apenas uma ilação. Se o Aizen nunca tiver assistido Mushoku, eu acredito que ele nunca assistiu Mushoku, ele pega esse roteiro e lê, vai ter a mesma profundidade do que um cara que assistiu Mushoku Tensei. Personagens. Outro personagem que retorna é Cliff, o mesmo garoto do especial da Ares na Season 1. Ele não tem muita importância inicialmente, mas depois de um tempo ele acaba tendo mais destaque, pois ele se apaixona pela Nise, o que parecia que não ia dar certo, afinal ela possui a maldição que faz ela precisar saciar suas vontades quase que o tempo todo, porém, acaba que ela simplesmente se apega tanto com o Cliff que em pouco tempo eles estão namorando e ele decide arrumar um meio de remover essa maldição dela. Ok. Sobre os outros personagens, vamos pôr em ordem de importância, começando por Badigadi, também conhecido como o Mao, e o noivo da Mao que carismático, entregou o olho de previsão para o Rudolph. Ele é um cara bem animado e barulhento, já chega arrebentando todo mundo na escola e quando desafia o Rudolph para um confronto, vemos uma repetição da fórmula anterior do Rugged, com o Rudolph se mostrando incrível por praticamente ter matado ele ao destruir o corpo dele, acima da cintura pelo menos, mas logo em seguida mostrando o resultado dele ter a chance de revidar. A aparição dele é bem breve, mas é um personagem divertido. Agora vamos para os personagens problemáticos. E aqui que é a parte sobre refutar as críticas do anime. Mas não se preocupe, eu não vou só ficar falando que o pessoal Não fala acha. de quem? Vamos começar Eu falo da menina escrava, né? É uma garota Tá. anã que estava sendo vendida como escrava em um mercado de escravos na cidade. Nesse mundo, existem duas formas de escravos. Os legalizados, que são basicamente aqueles que foram colocados na posição de escravos por culpa de dívidas. E os ilegais, que é basicamente aqueles que foram sequestrados e vendidos, ou seja, o que tentaram fazer com os cidadãos da Vila dos Semi-Humanos que o Rudolph ajuda na parte 2 da Season 1. Que é lei também, né, nesse universo. O que é lei? Isso aqui é ilegal, isso aqui é legal. O que é lei também nesse universo? O Mushoku nem se importa com isso. Não acho que deveria ter botado isso em pauta, assim, sabe? No vídeo dele, não tô dizendo. Juliet acaba sendo comprada como escrava, originalmente, porque Rudolph gostaria de poder treinar alguém que pudesse usar magia sem conjuração, assim como ele. E ele chegou à conclusão que ele consegue fazer isso pois ele estuda magia desde muito novo. O ponto é que o encontro dos dois é bem profundo, com Juliet claramente depressiva e sem... Aizen, Eu. lembra dessa cena no Narrativando, cara? Galera, eu vou resolver essa cena sem mudar nada dela, tá? Eu apenas vou mexer nos diálogos. Não posso mudar nenhuma cena por direção ou justamente de conexão entre as cenas. Apenas os diálogos. E ele tentou corrigir e ficou uma merda. Porque é uma merda. sem esperança na vida, quase como se ela só aguardasse a morte chegar. Algo que... Ai, você é igualzinho. Esses olhos profundos iguais aos meus. Caralho, a mina escrava. O cara nenhuma. O cara se comparou com um Era um escravo, mago, bro. Incrível, mano. Era mais privilegiado da história, assim. Cara, incrível, Não, velho. escravo. O cara com 50 anos pensando assim, velho. Não é possível. Não, cara, engula suas palavras iguais. Mesmo no mundo das platitudes, isso aqui é uma merda. Não tem como. Não tem como. que o Rudolph reconhece Existe. muito bem. Afinal, antes de reencarnar naquele mundo, Não, Juliet não. claramente Ele tá justificando porque ele dá 10. Olha assim, galera, ele tá justificando porque ele dá 10. depressiva e sem esperança na vida, quase como se ela só aguardasse a morte chegar. Algo que o Rudolph reconhece muito bem. Afinal, antes de reencarnar naquele mundo, ele era exatamente igual a ela.
Mas como ela diz que não deseja morrer, Rudeus decide comprá-la para que possa dar Mas, né? Só que ele entende a experiência do Rudeus. Mas Exatamente igual a ela. Pra quem não sabe, a Lori. Lori. O cara era o Rick Komori. Vivia dentro de casa comendo Cheetos. Pagava todo. Comprava tudo que ele queria. Tinha tudo que ele queria. Vivia em casa vagabundando no computador. Batia pim toda hora pra garotas assim, vale dizer. Vivia. Viveu do prazer hedonista até. Prazer hedonista, entre aspas, né? Mas enfim. Até os 40 anos de idade. 35 no. Isso. 35, né? 35 anos de idade. Eram iguais. Exatamente iguais. Parabéns, viu, cara? Parabéns. Você realmente. São os olhos de tristeza. Os olhos, o Shishogan, os mesmos, né? podem ser de fato os mesmos. Motivos para desesperar pessoas podem vir de qualquer lugar. Existem pessoas que estão extremamente bem da vida e simplesmente ruem por causa de time de futebol. E nada disso interfere o fato de que essa pessoa pode simplesmente ruir por um motivo torpe, né? Pessoas morrem também por motivo torpe, né? Recentemente aqui em Natal, uma pessoa morreu por causa de coxinha de frango. Então, tipo, uma briga de bar por causa de coxinha de frango. Enfim, eu não estou dizendo que não possa ter o mesmo olho, mas dizer que ambos são exatamente iguais não tem condições mentais de alguém afirmar isso, sabe? E não perceber que esse cara, esse Rudeus aí, que a gente nem conhece o nome anterior dele, literalmente se masturba por causa de garotas assim, cara. Ele gostava de hentai, de boy acorrentada. Ele literalmente no dia do funeral da priminha dele, ou era do aniversário da priminha dele, ele foi pego se masturba. Foi no enterro da mãe dele. O enterro da mãe. No enterro da mãe, ao invés de ele ir pro enterro da mãe, ele tava lá com as suas atividades hedonistas e onanistas, mandando brasa pra coisa assim, cara. Então, tipo, não tem como você... Eu tô sendo redundante aqui só pra deixar bem claro, porque muitas pessoas não entendem o porquê. Muitas pessoas, vírgula, né? Se for 30 é muito. Mas eu já vi usarem esse argumento, estou usando aqui pra deixar um ponto final. Não. O olho pode ser parecido, sim, de fato o olho pode ser parecido, mas dizer que eles são exatamente iguais é loucura. Loucura. Condições boas de vida para ela. Ele até menciona que, por mais que ela não esteja desejando viver, o mero fato de ela desejar não morrer já era o suficiente para ele poder ajudá-la. Eu sei que parece estranho falando assim, mas eu vou dizer o que eu falei no outro vídeo. Mundo diferente possui regras sociais diferentes. Logo, dizer que Rudeus comprou uma anã escrava para dar condições boas de vida para ela não é algo tão absurdo. Ainda mais quando vemos como ela acaba vivendo depois disso. Nem parece mais a mesma garota que estava numa jaula esperando a morte chegar. Esse ponto... Como assim? Em mundos diferentes, regências diferentes, no mundo também existia isso. Pessoas também compravam algumas escravas para dar boas condições de vida. Não é impossível. Realmente, na cabeça desse cara, nunca existiu um escravo que foi comprado para ter boas condições de vida. É só na ficção que isso existe na cabeça dele? O ponto foi criticado por terem trazido à tona um assunto pesado, mas eu devo dizer que a cena é bem coerente. Não tenta mostrar aquilo como se fosse uma situação legal ou animada. A trilha mesmo silencia nesse momento e só vemos todos desconfortáveis. Eu acho que souberam trazer um assunto pesado de forma respeitosa e que exibe bem como funciona aquele mundo. Agora, para aliviar o clima pesado, vamos para Linia e Persina. A real é que elas têm pouca atenção inicialmente, mas o foco delas começa no episódio 7. Isso porque, nesse episódio, Zenoba acaba... Lembrando que ele tá ainda na procura de subir o pênis, tá? Aí ele faz isso aí antes Sim. de subir o pinto. Curioso, tá? Só. mostrando para o Rudeus que a figure que ele havia feito da Roxy estava quebrada e ele revela que foi culpa das duas. Cara, eu não acredito que ele vai falar sobre isso, cara. Defender, obviamente. Né? Vai Tem defender uma isso. boa ação Bora refutar? impune. É aqui que ele vai querer Tem uma refutar boa alguém. ação impune. Eu acho que aqui, o Leon, é o momento em que ele vai tentar refutar alguém. É aqui. Alguém falou mal dessa cena. Não é possível que ele não convive em comunidade anti-Mushoku e não tenha visto alguém reclamando dessa cena. O próprio Thunder, ele vive crivando essa cena. O Thunder, todo dia que fala, ele fala conclavando que essa cena é um lixo. Sempre.
Rudolph se irrita com elas e vai tirar satisfação. Mas é aí aonde começa a chuva de merda que foi o estopim para eu começar a ver esse anime. Como eu disse antes, eu peguei para ver um episódio da Season 2 que estavam falando um monte de besteira, pois eu queria ver se era tão pesado. Rudolph foi reclamar com as duas, mas no que ele começa a provocá-las, Linnea perde a paciência e parte para cima do Rudolph, mas ele nota algo e acerta um disparo de terra na testa da Porcina. Quando Linnea iria acertar um golpe nele, Rudolph contra-ataca e a derruba. Nisso ele pisa nela e dispara um tiro de terra que a desmaia. Porcina pensa em partir para cima dele, mas ele apenas usa sua magia e a inutiliza e desmaia também. Quando ele leva as duas para o quarto, ele apalpa os seios da Porcina, tentando ver se ele teria alguma reação do seu amigo, mas não funcionou. Depois disso, ele decide comentar sobre o que elas fizeram, e nisso as duas começam a botar a culpa uma na outra, e Rudolph decide provocar um pouco e mostra o seu tesouro sagrado de sua religião, o que deixa todos impressionados e faz as duas ficarem preocupadas. Sim, eles ficaram impressionados vendo uma calcinha de uma garota que eles não conhecem, e o anime trata isso como um objeto divino. Se alguém conseguiu levar essa cena a sério, essa pessoa precisa muito de um psicólogo. Sempre essa desculpa, né, cara? Sempre essa desculpa. Não, nossa. Mano, não é pra levar a sério, você, né, mano? Não é pra levar a sério. Você tá errado por achar essa cena não engraçada. É muito fácil gostar de alguma coisa quando você consegue. É um papo muito cansado, cara. A pessoa tem que estar muito de bem pra responder isso de boa, tá ligado? Esse papo, ele é muito semelhante ao... Ah, mano, é pra criança, né, meu? Sabe, sei lá o que, não gostei disso aqui. Não, mas é pra criança, né? Pra criança, né? Então, Quando mandavam esse argumento do pra criança, minha navalha de Ockham é quando você pega um termo rápido e direto, né? Minha navalha de Ockham é tipo, quando você vê um filme adulto e você não entendeu, você fala pra pessoa, né? Mas é um filme adulto, né? Você não é adulto. Não, pô, peraí. Não. Próxima vez que você vê um filme adulto, complexo, você diga que é pra gente adulta. Se você não gostou e tal, deixa eu pegar um aqui seu aqui. Aí pega um vídeo. Eu peguei, né, na questão, quando a pessoa falou comigo, eu peguei alguma série ali que era adulta e mandei, ok, você não entendeu, você não é adulto, né? Não, cara, não é assim, pô. Para de ser babaca. A pessoa não consegue engenhar mais a argumentação, pô. Só fica no é pra criança. E agora, nossa, humor, cara, você não percebeu o que é humor? Sim, percebi que é humor. E daí? Essa performática forma de acreditar que por ser humor tudo pode, simplesmente vamos elevar a cena? Vamos elevar a cena então. O Rodeus vai lá e desnua as duas garotas. Deixam-nas nuas. Ainda pode? O Rodeus vai lá e molesta uma das duas. Ainda pode porque é humor? O Rodeus vai lá e molesta as duas. Ainda pode porque é engraçado? Ele molesta de maneira engraçada também, imagina. Cara, não é porque a cena é um humor que ela tá livre de ser um lixo. Ponto. Não é uma interferência pensável pra vocês, né, que estão aqui. O humor de Mushoku Tensei, ele sempre trabalha com essas coisas muito imbecis, burras, desinteressantes e tal, beleza. Ponto. O humor é subjetivo demais. Mas, quando você tem uma cena dessas, e simplesmente as personagens que estão ali envolvidas cagaram por que aconteceu, como se fosse porra nenhuma, e a elevação da cena pra isso ser algo absurdo tem uma calcinha Deus. Cara, a gente não tá em Smiling Friends, que simplesmente apareceu o demônio da floresta, deram um soco. This is a blackface man, get out of here. Aí dá um soco no demônio da floresta, matam o demônio da floresta no chão, abrem as costas deles, começam a comer o bicho por dentro, quebram de novo e fazem-no de fogueira. Você entende que aquilo ali chegou no nível de absurdo que realmente dá pra comprar, que tá um absurdo. Existem elementos externos e tangentes da cena de Smiley Friends que fazem no bom. É uma coisa que um crítico uma vez disse, nós estamos diante de um filme de terror, onde não tem casa mal assombrada, não tem atmosfera pesada,
não tem nenhuma urgência, não tem nada perseguindo o protagonista. Não, você vai desclassificando todas as categorias clichês e tropos de terror. O que faz o filme ser de terror? Por que ele seria de terror? Se não tem nenhuma categoria que o enquadraria como terror. Pronto. Você vê. Não é como se não tivesse zero, né? Mas você vê que essa cena de Mushoku, ela tem pouquíssimas etapas no termômetro de aceitação que fazem com que você entenda que aquela cena ali é um absurdo. Enquanto em Monogatari, que até às vezes erra, por muita besteira assim, Monogatari você vê que o termômetro de absurdo das personagens tá esquentando a ponto de que você comece a aceitar aquele momento. Porque faz dentro do encalço ali, do encalço da série. O caldeirão, os temperos que estão ali dentro fazem sentido. Aqui simplesmente é uma coisa completamente deslocada que na série inteira não tem algo parecido com isso, que é molesto. Até a série inteira de Mushoku, que eu já critico inúmeras vezes, não tem molesto. Simplesmente não tem uma cena que se assemelha a isso. Simplesmente as meninas foram acorrentadas, amordaçadas, e o cara pegou no peito de uma pra ver se subiu o pau. E o resto, nenhuma outra piada parecida com isso aparece no resto da cena. Gente, no resto da cena não, no resto da série, gente. As meninas estão se limpando. Elas estão nuas, saindo do cárcere privado de 24 horas que os caras deixaram elas. Ele olhou pra garota e ficou, porra, velho, meu pinto não subiu de novo. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Esse momento... E detalhe. A impotência dele é papo sério dentro do anime, tá? É uma das coisas principais. Eu diria até que é o motriz principal da Second Season existir. É ele tá broxa. Uma das coisas assim, mais importantes pro Rudeus nesse momento é isso. Todas as outras cenas que tangem ele ser impotente são cenas sérias. Todas. Essa é a piada. Matar foi uma cena séria, né? Uma cena séria, que ele tentou tirar a vida. Porque a vida dele é equivalente ao né? Tipo, pois é. Ele botou na balança ele ter uma ereção e a vida dele. Pois é. Tirar a própria vida. Pois é. Caralho. Todas as cenas. Tirando essa. Aí a culpa é minha de achar que tá deslocado, que isso aqui tá uma merda, que isso aqui passou do limite. Aí a culpa é minha. Porra. Ou parar de ser tão chato. E olha que sou eu falando isso. Zanoba e Juliet ficam atiçando as duas junto do Rudeus chamando... Detalhe que foi isso que incentivou ele a assistir, né? Não tô fazendo nenhum juízo de valor pra você, mas você tá de sacanagem, né? pela Roxy, até que o Zanoba diz que Rudeus não poderia refazer a Figure. Mas aí ele nota que conseguiria sim, e até que seria bem fácil. Mas ele não poderia simplesmente soltar elas assim, sem parecer que ele só foi um imbecil, até porque elas também tiveram culpa. Fora que na verdade se ele admitisse a verdade, provavelmente acabaria só fazendo as duas ficarem mais revoltadas ainda com ele. Nisso ele decide falar com o... Ia ser super revoltante falar isso. Mas deixá-las 24 horas presas e serem uma delas ser molestada, né? Não. A pessoa se mijar. Não, isso aí realmente não vai deixar a pessoa irritada, não. Confia. Isso aí não vai... Mas se falar vai, pô. Nossa. O Fitz, e eles têm um plano. O problema é que quando eles voltam, as duas se mijaram de tanto esperar no mesmo lugar e ficam com uma expressão de desesperança terrível. Rudeus ajuda elas, Porcina provoca a Eu não vou parar, as não vou duas parar. pegam Só, no pé do Fitz, não vou parar. e no fim todos ficam bem, com Rudeus sendo considerado o chefe das duas. O ponto que o pessoal pegou no pé foi dizendo que Rudeus cometeu crimes de assédio, agressão, sequestro... sério? A lista só vai. Nem sei como conseguiram escrever tanta coisa em um post de Twitter. Mas a real é que quase tudo é mentira. Eu digo quase, porque, sendo um teste ou não, o Rudeus de fato apalpa os seios da Porcina e as... A ending, né? Começa a aparecer. Ou também... Believe it or not, I'm walking on air. Never thought that I felt so free. Flying away on a fake fair. Could be free, believe it or not, it's just me. Quase tudo é mentira. Eu digo quase, porque,
Sendo um teste ou não, o Rudeus de fato apalpa os seios da porcina e as Qual é o argumento, cara? Qual é o argumento, cara? Depois disso. mantém presas no quarto. Mas o resto é completamente Mas? exagerado. Uhum. Não acho completamente exagerado. Me explique por quê. Até a parte de manter presa não parece ser tão grandes coisas. Ah, não. Realmente, na série de Mushoku, todo mundo fica preso por um dia e tal, né? Normal, né? Normal pra caralho dentro do anime. Uhum. Visto que ele só queria que elas se desculpassem por destruir a Figure. E ele só Ah, ele só queria que elas se desculpassem, né? Normal. Dentro da série também é super comum, assim, ter esses níveis de contrato, assim. decidiu puni-las depois porque ele não conseguiu pensar em uma forma melhor de resolver aquilo sem fazer as duas ficarem pistolas com ele ou com o Zanoba. Eu também acho que ele fez a decisão certa, né? Da forma Cara, mais, esse mais maluco é clara. inacreditável, né? Você chegar num quarto e ver um corpo morto, tá ligado? E você fala, não, eu consigo explicar isso aqui. Não, explica aí, pô. Me convence aí. Falei em live um dia desse. Os defensores do Rudeus são tão religiosamente cegos que se o Rudeus pegar a faca e estebear alguém, a Ares, por exemplo, tem sentido, pô. Não, pô, faz sentido, pô. Faz sentido, ele tá evoluindo. Se ele simplesmente pegar uma faca e cortar o peito dele, você fazer um Z de Zorro, assim, não, gente, é porque ele tá evoluindo, ele tá melhorando como pessoa, assim, tá ligado? Aí vê uma pessoa morta no quarto, não, veja bem, se as duas morrem nesse cárcere aí, pô, e aí, pô? E aí, não, veja bem, pô, ele tá tentando, assim, não, normal, pô, é só uma cena engraçada, pô, as duas morreram aqui, ó, passa a página, acabou. Caralho. Eu adorei essa explicação dele aqui, pô. Adorei essa. Vamos voltar, vamos Ele lá. só decidiu puni-las depois porque ele não conseguiu pensar em uma forma melhor de resolver aquilo sem fazer as duas ficarem pistolas com ele ou com o Zanoba. Não, realmente, pô, realmente. De novo, Leon. Eu me mijo sempre, pô. Qual é o problema das garotas estarem se mijando na cadeira também? Qual é o problema? Pô, ora. O Rudeus deve pensar assim, né? O Rudeus se mija todo dia na cadeira. Quando ele vê as duas garotas também se mijando na cadeira, com uma possibilidade, dane-se, normal. E para aqueles que disserem que ele ter prendido as duas numa cadeira e ficar provocando as duas foi algo meio pesado, vamos lembrar que as duas também são as mesmas garotas que Eu não acredito. acabaram tentando iniciar uma briga apenas por causa que elas não gostaram do que ele estava falando. Tá. Aí vai lá e assedia elas. Ou seja, elas não eram pessoas que iriam ter tanta paciência para ouvir o que ele tinha para dizer. Por mais Tá bem. Sequestra, encarcera e assedia, né? Só pra Tá bem. deixar claro aí. Garantir, né? Pois Pra é, não né? escutar bem o Pois é. argumento. Ok, muito obrigado, muito obrigado. complicado que tenha começado, o final foi bem amigável. E sobre a parte de agressão, vamos combinar que a linha partiu pra Não cima é como dele. se o Urudeus ele fosse um personagem que é claramente muito superior aos outros personagens em força, né? E que o fato dele usar essa força contra esses personagens é algo já injusto. O cara tá lutando contra um deus dragão ali, né? Que é um adversário forte. O cara era 4. Só que ele teve uma chance. Pois é. E tem esses outros personagens que são ridiculamente, assim, inferiores a ele. E ele tá Fala- usando essa força, assim, como se fosse algo qualquer, né? Vale dizer, Algo... aproveitando, falando sobre força, o Cupim mandou aqui. Personagens babacas bem feitos, temos vários exemplos. O Takamura do Hajime no Ippo, um tarado sexual que não deixa de ser incrível nas esferas do boxe. Um puta personagem carismático servindo de termômetro do ideal de força. O Rudeus é um herói da série. Ele não passa de um doente sexual reprimido e o máximo de agência que ele tem é de assediar. Não tem um valor nessa merda. O que esperavam? O Rudeus levando uma surra porque sim? Além dessa parte, tivemos mais uma personagem importante introduzida e a Cara, inacreditável como ele disse, o que é que você esperava? Ele tomar uma surra? Eu esperava ele não assediar o próximo. Eu só esperava isso, eu só esperava que ele não assediasse alguém, cara. E aí, pô? Se ele levasse uma surra por assim, seria tipo um dos melhores, assim, momentos de assim... Eu não tenho inimigos, pô. do personagem dele, né? Pois é, eu não tenho Então, inimigos, pô. O cara sendo muito mais forte do que os outros, aceitando tomar Aceitando, uma surra. pois é. Foda-se, né? Pois é. aqui que a situação fica Ele interessante. tem algum valor. Pois a personagem em si é Shizuka Nanahoshi, a parceira do Deus Dragão.
Ela surge como uma aluna da escola e se revela como uma garota do nosso mundo, assim como Rudeus. Afinal, ela sabe japonês, mas tem um diferencial. No episódio que mostram ela, Rudeus descobre em suas pesquisas sobre o grande evento que transportou as pessoas para vários lugares que é possível transportar pessoas, mas não é possível invocar pessoas. Pelo menos, não de acordo com as informações marcadas nos livros. Eu digo isso pois Shizuka menciona que ela é uma pessoa que foi invocada para aquele mundo. Portanto, ela não é um ser daquele mundo, diferente do Rudeus. Quais as diferenças? Rudeus só pode usar magia pois ele é um ser nascido naquele mundo. E por isso ele possui mana para realizar feitiços, enquanto Shizuka não possui mana. Afinal, o corpo e a alma dela são de uma pessoa do nosso mundo. Resumindo. Parada que pra mim a série só jogou, né? Total, assim. Por que não? Por que não, então? Por que o japonês não tem? Porque assim, o que é alma? Tá lá. Também, assim, o que é mana, o que é alma? Como isso vive, transmite, como você respira, isso só tá lá. Uma coisa que a série, pra mim, faz nem questão. Shizuka era uma garota humana do nosso mundo que foi para aquele mundo, enquanto Rudeus é, na verdade, um homem sem um nome revelado até o momento, Pois é, né? que foi morto e reencarnou como Rudeus Greyrat. Logo, lembra o que eu dizia sobre a vida passada de um reencarnado de Tensei não importar, pois eles seriam pessoas reencarnadas? Pois é, o anime botou isso com todas as letras para não ficar dúvidas. O homem gordo que conversa com o deus humano está morto e apenas a... Não tá. Literalmente, cara, é impressionante. Impressionante como esses caras, pra mim, só pode ser desonestidade. Só pode ser desonestidade. Eu vou assumir que você seja burro, tá? Mas só pode ser desonestidade. Literalmente, quando ele fala com Deus, ele está nessa versão, gordo. A voz interna dele é a voz interna dele, gordo. Não morreu. Não morreu, ele tá lá dentro. O Rudeus não é nada mais do que uma casca do que esse cara gordo. Desse degenerado, do derrotado aí, do fracasso. Ele não morreu, ele tem 40 e porrada de anos, sim. A cabeça dele é de um adulto, sim. Ele não é o Rudeus, cara. É tão irrelevante que ele é sexualmente reprimido que nem a versão anterior dele, né? Que nem... Tem o mesmo comportamento. Tipo, tudo que envolve o cara é ele fracassado. A voz interna dele ser ele fracassado não é o suficiente pro cara não entender que esse cara não morreu. Não só Deus aparece... Deus, né? O bicho. Ogami. Né? O Ogami. Ele aparece, fala com... Que versão? Fala com o âmago dele. Adivinha qual é o âmago dele? Tem uma cena literal, eu acho, no anime, que fala assim, esse é o seu verdadeiro eu. Eu acho que tem uma cena literalmente falando assim. Que, tipo assim, o Rudeus ele não consegue não ver ele como ele era antes, né? Que envolve um sentimento de culpa e tal. É como se ele carregasse essa visão dele ser um ser que não fracassado. É ainda que ele quer. É, fracassado, basicamente, né? Que não é o novo eu dele ainda. Enfim, não morreu, cara. Não morreu. Sua alma reside no corpo do humano chamado Rudeus Greyrat, um mago adolescente de, pelo menos até o final dessa parte, 17 anos. Essa discussão toda segue e Rudeus combina com a Shizuka para eles investigarem sobre os motivos e o como foi feito o transporte da Shizuka para aquele mundo. Pois a realidade é que o grande evento foi causado pela invocação da Shizuka, o que faz o Fitz descontrolado por lembrar tudo o que houve por culpa disso. Mas o ponto é que a Shizuka... Essa cena é muito boa, né? Que ela Ele já falou que é a Sif, né? Por que ele falou que é o Fitz? Porque ele tá lendo o roteiro. É verdade. Muito bom essa cena, porque ela simplesmente... Kisama! Eu não fiz isso. Por querer. Ah, tá. Essa cena é muito boa. Shizuka odeia aquele mundo e ela está investigando para poder voltar para o nosso mundo, enquanto Rudeus está investigando, pois ele deseja saber os motivos para isso ter ocorrido, pois ele não tem nenhuma intenção ou motivo para voltar para o nosso mundo, até porque ele não é mais um ser do nosso mundo. A trama final da temporada envolve Fitz/Sylphid pensando sobre Rudeus e desejando poder contar a verdade sobre ela, mas não conseguindo ter coragem para isso, até que a princesa Iluk deu um empurrãozinho para ela e, no final, Rudeus reconhece ela e descobre a verdade, mas ele decide manter o segredo daí, de cara, Fitz, você tá refutando quem com isso? Da Sylphid.
Ele chega a Refutando comentar quem sobre com seu isso? problema de impotência e com a ajuda do Luke, que entrega um afrodisíaco potente pra ele, Rudolph acaba tendo uma noite incrível com a Sylphid. Mas no dia seguinte, ele não a vê no quarto e já pensa que foi abandonado de novo. Só que dessa vez não. Sylphid só foi agradecer os dois pela ajuda e nisso Rudolph a abraça e nota que ele estava curado. O episódio final ainda termina com uma conversa entre Rudolph e Ariel, Não, ele. onde Cara, tu não percebeu. O quê? Não, ele não percebeu que tava curado ali. Ele percebeu que ele não está amaldiçoado ali, vamos dizer assim. Que, tipo, ele teve o coito e a moça não fugiu, né? Então não é que ele percebeu que ele estava curado ali. Não, ele percebeu durante o coito que ele estava curado, pô. Ele percebeu que ele não estava simplesmente destinado ao Tecnicamente, eu acho que eles fracasso. focam que o. Ele Eu acho que eles mesmo falam que foi falou. afrodisíaco que curou ele, na verdade. Então, Beleza, mas mesmo não foi assim, que ele- o meu ponto é que ali ele percebeu que ele não estava destinado a um fracasso de toda mina que ele gosta Sim, subir, cara. Então, mas ele não Sim. falou que o cara tava emocionalmente fragilizado, né? Por isso que ele não tava tendo ereção. E tipo, ele ficou com a mina que que ele tinha grandes chances de não abandonar ele. Por isso que ele se curou, né? Textualmente falando. decidem se ajudar sei lá, né? com a busca da Zenith e sobre as questões políticas da família. Mas nisso, Rudolph aproveita para dizer que pretende se casar com a Sylphid, que Nossa, realmente me refutou, viu, cara? com isso pode parar de se esconder no disfarce de Fitz, e termina essa parte com os dois juntos. Me refutou, hein? Eu admito que, para uma pessoa que não dava a mínima pra Mushoku nos primeiros episódios, eu fiquei bem impressionado e interessado com o decorrer da história. O arco da Sarah foi bem corrido, isso me desanima um pouco, mas eu sinto que se trouxerem ela de novo, por mim tá tudo bem. Já o arco escolar é simplesmente incrível, traz vários Como, cara? Sensacional, cara. Como? De verdade, eu queria muito entender como funciona a cabeça da pessoa, cara, que disse que o arco da. Acabou de explicar, Igor. Eu não. Acabou de Não, explicar, não, Igor. não é possível, não é possível. Não é Acabou possível, de cara. explicar, cara. Não é possível, não é possível. assuntos e temas e os desenvolve Sim. de forma perfeita, com ainda uma pegada de mistério bem construído sobre o quem invocou a Shizuka, o que pode gerar algumas discussões interessantes. Se forem perguntar minha opinião, eu diria que essa temporada foi quase perfeita, mas os problemas dela não são tão graves, então tem como aceitar tranquilo, os momentos bons dele compensam e muito a obra. Pra E ver o agora 10. aguardem, pois ainda teremos mais vídeos de Mushoku Tensei no futuro. Incrível, incrível, cara. Cara, eu pergunto qual que será das vertentes, assim, que ele é afetado. Se é, tipo assim, o anime fala que a cena é dramática e ele acredita no que o anime tá falando sem interpretar, tipo, a cena em si. Ou, tipo, a história só é van, assim, e ele acompanha, tá ligado? Qual que White das duas Noise? vertentes, assim, que é? Então, Então. exatamente. Eu sou o Fake Twitch. Professor da sacanagem. Mas, tudo que argumenta, tipo. Que argumenta do. Não, mas por que o Rodeus fez tal coisa? Coisa que o próprio Rodeus argumenta, tá ligado? Então ele só tá pegando o que o anime coloca como argumento e falando que é uma defesa. Então, né? Não, adorei. O vídeo refutando, ele tem um argumento. Que ele trouxe de fato dele e só teve um argumento. Foi. Pô, de Naruto já tinha sido ruim, né? Não sei o que você tava esperando. Não tava esperando nada. Eu não tava esperando nada. O de Naruto eu acho muito bom. Eu nem lembro quais são os argumentos que ele fala em Naruto, mas são bons. É, o Naruto Isso e o não- Sasuke chocam o Rasengan com o Chidori, e aí no Shippuden é diferente do Muito que era bom. no clássico. Orochimaru também, né? O Orochimaru, né? Porque que ele não pegou o corpo de um Uchiha nada a ver, ao invés do Sasuke. Boa. Exato. Boa. Por que ele, não, o Uchiha não, né? Porque o Uchiha tava tudo morto, mas por que ele não pegou os olhos de um Uchiha nada a ver, né? Então. É uma incapacidade de assistir a obra, né? De ler um mangá. Essa é de boa, assistir essa é um Bom boa. que livro. ele pega, tipo assim, os takes de escolhas dos personagens e de repente volta assim a caguia no final, né? Não, escolha dos personagens que são comentados na obra. Então, Tipo, por que o Orochimaru não fez isso? Tá na obra, tá explicado. Se ele pega o olho de um Uchiha nada a ver, ele sofre as consequências de ter um Sharingan. Que não é dele. Rodeus ou O- Mr. o- Frog. Que isso, cara? Danzou também, né? Fala do Danzou. Puta que... Igor. Hello. Oi. Pra você, meu querido. O que é pior, cara? Mushoku Tensei ou todos os mangás do Okamoto Lin, cara? O que é pior?
Claro que Parallel Paradise. Sozinho, Parallel Paradise é pior que Mushoku Tensei.